Olá, meus amigos. Hoje é meu aniversário, resolvi tirar uma folguinha das gravações, então vou gravar no celular mesmo. Espero que o áudio fique bom aí. Vocês podem ver que eu tô aqui no ambiente aberto, tô na praia descansando um pouquinho. E me pediram para falar sobre o caso, da cantora Preta Gil, mas também o caso do Pelé, daquele ator, o Chadwick Boseman, que são casos de pessoas que tiveram câncer de intestino. O câncer de intestino, gente, ele é um câncer que normalmente ele tem um crescimento lento, ele não causa sintomas, e é por isso que é muito importante que a gente faça os exames na idade certa para a gente diagnosticar na fase que ele ainda não se transformou em câncer, na fase que ainda é um pólipo. Para quem não conhece, existe a sequência adenoma-carcinoma, que eu já falei aqui no canal. É o seguinte, nosso intestino tem a mucosa ali que está sempre proliferando, renovando as células, porque tem a passagem das fezes ali, vai tendo uma degradação, uma perda de célula, muitas células vão morrendo. Além disso, algumas células vão tendo pequenas mutações e elas vão sofrendo um mecanismo que chama apoptose, ou seja, morte celular. Então essas células vão morrendo e vão surgindo novas. Quando tem muita multiplicação, tem mais chance de ter algum erro na codificação do DNA, que são as mutações. Então, as células vão acumulando mutações e uma das primeiras mutações faz com que a célula viva mais tempo do que deveria. Como ela vive mais tempo, ela vai acumulando novas mutações. E à medida que ela vai proliferando, as células que são descendentes dela vão ter essa mesma mutação. Então, vai acumulando mutações, vai tendo um aumento ali daquele número de células. Essas células vão tendo essas mutações que vão vivendo mais tempo. Depois, com o tempo, ela vai ganhando outras características que vão permitir a ela até invadir outros tecidos. Então, ela vai crescendo ali, vai formando os pólipos, vai tendo essas mutações, começa a ter invasão e depois tem risco até de dar metástase. Então, a partir do momento que tem invasão é que a gente vai chamar de câncer ou de adenocarcinoma. Então, o adenoma seria aquele pólipo e o adenocarcinoma é quando já transformou em câncer. Então, vocês vão ver aqui na notícia divulgada, ela anunciou que tem um adenocarcinoma. Adenocarcinoma é um dos tipos de câncer de intestino. Existem vários outros também, só que a grande maioria, isso aí assim, disparado, seria o adenocarcinoma. Outros tipos seria, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que é mais comum na região do ânus, não seria comum no intestino. Além disso, existe o tumor carcinoide, por exemplo, que é um tumor neuroendócrino. Existe também o melanoma intestinal, que seria um tumor muito mais raro. O melanoma é muito mais comum na pele, mas ele pode, inclusive, acometer a região do intestino. Então, o melanoma intestinal ele é bastante raro e normalmente mais agressivo. Como eu falei, o câncer de intestino, em geral, ele é um câncer de crescimento lento. Isso permite com que a gente diagnostique precocemente e a gente trate. O câncer inicial de intestino, ele tem uma taxa de cura muito alta, mais de 95%. Então a gente tem que tentar diagnosticar ou antes de manifestar, antes de virar o câncer, quando ainda é o pólipo, ou assim que houve essa transformação, a gente já diagnosticar e tratar, porque a gente vai ter uma alta chance de cura. À medida que vai tendo uma progressão, aí vai diminuindo a chance de cura e aumentando a mortalidade da doença. Então vocês vão ver câncer estágio 1, estágio 2, estágio 3, o que seria isso? Seria a evolução da doença. À medida que ela vai crescendo ali, ela vai infiltrando mais. Então a gente usa um sistema que chama TNM. O T seria o tamanho e a invasão do tumor. O N seriam as metástases linfonodais, quando vai para os linfonodos do intestino. E o M seriam as metástases. Então, isso que vai estadiar o câncer. Então, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico, a gente vai pedir outros exames para entender exatamente qual que é o estágio da doença, para a gente definir qual é o tratamento e qual a chance de cura. O câncer de intestino, em geral, quando ele já passou de certo tamanho, ou já tem as metástases linfonodais ou à distância, a gente vai associar uma quimioterapia. No caso do câncer de reto, a gente já vai associar a quimio e a radioterapia. Então, no câncer de intestino, em geral, a gente não faz a radioterapia. Isso por vários motivos, Primeira questão de resposta, mas mais importante do que isso, o intestino ele é móvel, Então, quando a gente faz uma radioterapia numa região fixa, a gente sabe que a gente está entregando a radiação no lugar que a gente precisa. No caso do intestino, sendo móvel, na parte abdominal, no cólon, a gente muitas vezes não vai conseguir entregar a radiação no lugar que a gente precisa, e além disso a gente vai acometer outros órgãos. Então existe, por exemplo, uma lesão chamada de enterite actínica, que seria quando a gente faz uma radioterapia em região abdominal e a gente acomete o intestino delgado, por exemplo. Fora isso, pode pegar a bexiga, pode pegar vários órgãos, Então, por isso que na região abdominal, no câncer de cólon, em geral, a gente vai fazer só a quimioterapia. O tratamento, então, ele vai ser eminentemente cirúrgico, porque a gente vai tirar aquele câncer, mas nos casos mais avançados, como eu falei, a gente vai associar a quimioterapia.
Agora, como eu falei, o câncer de intestino, num vídeo bem recente, por sinal, ele não costuma dar sintoma, olha que coisa, né? E ele é prevenível, né? Então, eu já falei, se a gente tirar antes de ele manifestar, a gente está evitando. E ele não causa sintomas. Então, é aí que entram os exames de rastreamento. É claro que eu não tenho como falar sobre casos específicos, né? Se essas pessoas fizeram ou não algum tipo de rastreamento. No caso daquele ator Chadwick Boseman, muito novo, né? Então, assim, normalmente ele nem estaria na idade ainda do rastreamento. O rastreamento do câncer de intestino, hoje em dia, é recomendado a partir dos 45 anos. A gente tem algumas opções de rastreamento. Uma delas é fazer aquele exame de sangue oculto anualmente, e outra opção é a gente ir direto para a colonoscopia. Por que a gente pode fazer essas duas opções? O sangue oculto, imagina que ele é um exame de triagem. Então é um exame que a gente vai fazer em todo mundo e, gente, olha, não é para quem está tendo sangramento, né? O exame de sangue oculto, ele é oculto. Se você está vendo sangue, não é um exame adequado. Por quê? Se ele der positivo, não acrescentou nada, você sabia que tinha sangue. Se ele der negativo, você não vai acreditar, porque você está vendo sangue, né? Então, esse exame para fazer é aquela pessoa que não sente nada, chegou na idade certa, 45 anos. E não deve ser feito antes, porque tem uma alta taxa de falso positivo. Se a gente faz o exame com 30 anos, a chance de ser um falso positivo é muito grande. Por quê? Qualquer sangue, ele pode ser de hemorroida, de fissura, que tem muito mais chance de ser, vai dar positivo no teste, mas não é câncer, entendeu? Então a gente vai fazer a partir dos 45 anos, porque é a idade que, em geral, as pessoas vão começar a manifestar os pólipos e câncer. Então a gente não deve fazer ele cedo demais, ele deve ser feito anualmente se ele der negativo. Agora, se der positivo, gente, aí tem que fazer colonoscopia, não é repetir esse exame. Esse exame não deve ser repetido. O sangue oculto positivo é igual a colonoscopia. Sangue oculto, se você repetir, imagina o seguinte, estava tendo um sangramento intermitente, deu positivo ali, né? Aí fez o teste, vou repetir. E no momento que fez o segundo teste, deu negativo porque não estava sangrando naquele momento específico. E aí, você deixou de diagnosticar, você deixou de achar um pólipo, por exemplo, deixou de achar um câncer. Então, a gente não deve repetir esse exame, se ele der positivo, vai direto para a colonoscopia. Uma outra opção é a gente fazer direto a colonoscopia. Então, chegou aos 45 anos e faz a colonoscopia. E é muito importante que faça. Você vê, no meu caso, que tem história familiar de câncer, não é de primeiro grau, seria minha avó que teve, mas eu optei por fazer aos 40 anos. Então, eu fiz ano passado, né, porque agora nós já estamos em 2023, em 2022 eu fiz aos 40 anos a colonoscopia, tá tudo bem, né? Então, a gente deve fazer quem não tem sintoma, quem chegou aos 45 anos e também quem tem história familiar. Então, ó, vocês viram aí, como eu citei, né? Quem tem história familiar de câncer, a gente vai fazer antes, para fazer uma prevenção. Por quê? Quem tem história familiar tem um risco aumentado de câncer. O exame de colonoscopia, ele é um exame, como eu falei, diagnóstico, ou seja, ele vai ver ali, mas ele também é um exame que pode evitar o câncer. Se a gente achar o pólipo, né, que ainda não virou câncer, a gente tira e a pessoa não vai evoluir para um câncer. Olha que coisa. Né? Fora isso, existe também o câncer inicial que pode ser tratado por colonoscopia. A gente vai ver o câncer ali, tira ele, desde que seja retirado com margem, dentro de vários critérios, né, gente? A gente está fazendo um tratamento curativo, a pessoa não vai ter que fazer uma cirurgia, não vai ter que fazer quimioterapia. Olha que coisa boa. Então, esse é um exame que deve ser feito, né? Vai investigar, ele é um exame que então pode ser diagnóstico, ele vai diagnosticar o câncer, mas ele também pode ser um exame terapêutico para tratar uma doença que já se manifestou, tá? Então a gente pode evitar o câncer ali ou tratar um câncer que já se manifestou. Agora muita gente morre de medo da colonoscopia, né, gente? Quantas histórias eu já ouvi, pessoal, não vou fazer porque tal pessoa perfurou o intestino, tal pessoa teve uma complicação. O exame de colonoscopia, realmente, ele tem seus riscos, né? Os riscos do exame são relacionados à sedação, né? Mas normalmente vai ficar o quê? Um anestesista ali por conta fazendo a sedação, para a pessoa dormir com segurança. E também, né, gente, tem os riscos relacionados à própria colonoscopia. É um exame, como eu falei, que vai passar um aparelho ali para ver o intestino por dentro. Durante essa passagem, tem um risco de machucar o intestino, tem risco de causar, de fato, uma perfuração. Só que esse risco é muito baixo, gente. É um exame muito seguro, desde que feito, né, por pessoas habilitadas, pessoas treinadas, que normalmente vai ser o caso, porque ninguém sai fazendo esse exame sem saber, né? É um exame muito seguro. Risco de complicação existe, mas é uma complicação muito baixa, né? Especialmente num exame diagnóstico. Agora, se tiver que tirar algum pólipo, especialmente pólipos grandes, aí esse risco vai ser um pouco aumentado, mas ainda assim é um exame muito seguro. E se você vai fazer um exame para retirar um pólipo que você já sabe que está ali, você já diagnosticou, você vai fazer com toda a segurança, com toda a possibilidade de tratar uma eventual complicação. E é por isso que muitas vezes você faz o primeiro exame, aí você acha um pólipo grande, você fala assim, agora eu vou remarcar
para a gente tirar esse pólipo grande. Porque você quer fazer essa retirada com segurança. Muitas vezes a pessoa acha ruim de ter que fazer 2 exames, mas na verdade é por uma questão de segurança dela mesma. Agora, pólipos pequenos, normalmente a gente já vai tirar naquele exame inicial. Você achou ali, viu um pequeno pólipo, já tira e já trata. Então, gente, resumindo, câncer de intestino é um câncer que qualquer pessoa pode ter, em qualquer idade, mas ele é muito mais comum a partir dos 50 anos. Hoje em dia o rastreamento é recomendado a partir dos 45 anos, que pode ser feito com esses exames que eu falei, e hoje em dia a gente tem a colonoscopia virtual também, que alguns dos protocolos já aceitam como forma de rastreamento também, tá? Então, a partir dessa idade a gente deve fazer em quem não tem história familiar. Quem tem história familiar a gente faz antes. E lembrando, gente, olha, quem tem sintoma tem que investigar, tem que saber o que está acontecendo. Quais são os sintomas que a gente preocupa? Sintoma de alteração do ritmo intestinal, sangramento, dor abdominal, perda de peso, tudo isso a gente tem que investigar. Anemia também, gente. Anemia não é normal, não. Ninguém é para ter anemia. Se está tendo anemia, está tendo alguma perda em algum lugar, então isso deve ser investigado. Então, olha, não é uma coisa que a gente precisa ficar alarmado, mas a gente deve investigar na presença de sintomas, na história familiar ou se chegar na idade, tá bom? Gente, grande abraço, né? Eu tirei o dia aí do meu aniversário para fazer um vídeo. Infelizmente não é com aquela qualidade que estão acostumados, né? Tô gravando aqui na praia, ao ar livre, talvez tenha uns barulhinhos aí de fundo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído. Um grande abraço, até a próxima.